Questão 14 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. A função social da carta do leitor está contemplada nesse texto porque, em relação à publicação em edição anterior de uma revista, ele apresenta o quê? Bom, então aqui nós temos o gênero carta do leitor e qual é a função social da carta do leitor no texto. Então vamos aqui ao texto. Sou leitor da revista e, acompanhando a entrevista da juíza Kenarik Boujikian, observo que há uma informação passível de contestação histórica. Na página 14, a meritíssima cita que, abre aspas, tivemos uma lei que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz. E sabemos que mais de 500 mil entraram no país mesmo após a promulgação da lei. Sou professor de História e, apesar de, após a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, africanos escravizados terem entrado clandestinamente no país, o número me parece exagerado. 500 mil. É possível que 500 mil de africanos tenham entrado ilegalmente após uma lei antitráfico de 1831, a Lei Feijó, que exatamente por seu não cumprimento passou a ser no anedotário jurídico chamada de Lei para Inglês Ver. Como a afirmação está entre parênteses, me parece ter sido uma nota equivocada do entrevistador e não da juíza entrevistada. De toda sorte, há ilegalidade do trânsito de escravizados para o Brasil, apesar da existência de uma lei restritiva. E aí tem as iniciais de quem então mandou essa carta do leitor para a revista Cult. Bom, então reparem que um leitor aqui contesta uma informação dada em uma entrevista por uma juíza, ele até faz ali uma ressalva, né, de que por estar em parênteses Lei Eusébio de Queiroz, talvez não tenha sido nem a juíza entrevistada que tenha colocado, mas sim uma nota equivocada do entrevistador. E o leitor aqui é um professor de História que está contestando exatamente a lei citada ali, certo? Então voltemos aqui ao enunciado. A função social da carta do leitor está contemplada nesse texto porque, em relação a uma publicação em edição anterior de uma revista, ele apresenta o quê? Um posicionamento relacionado a uma informação contida em uma entrevista? Sim. Ou seja, o leitor escreve uma carta à revista sobre uma entrevista que foi vinculada nessa revista, por isso carta do leitor, correta aqui. Ele dá esse posicionamento relacionado a uma informação contida em uma entrevista. Sim. B. Relato de acontecimentos históricos norteadores de uma entrevista. Então reparem aqui que não é um relato de acontecimentos históricos, mas a ideia desse leitor de retificar uma informação dada pela entrevistada. Incorreta. C. Sistematização de dados apresentados em uma entrevista. Reparem que não há uma sistematização de dados apresentados. Fica bem claro que o leitor da revista ele leu a entrevista publicada e viu uma falha. E ele usou o recurso cabível, que é a carta do leitor, exatamente para se posicionar. Incorreta C. Descrição de uma entrevista. Não é sobre isso a questão da carta do leitor, ele não descreve essa entrevista. Incorreta, ele está ali se posicionando. E. Síntese de uma entrevista. Então, apesar de ter ali uma espécie até de síntese, a gente fica sabendo até um breve resumo do que foi a entrevista. Reparem que a carta do leitor apresenta um posicionamento do leitor. E o leitor ali é o protagonista, de certo modo, né? Não é a entrevista, é a carta do leitor. Então, gabarito A.